Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, espero que tenham tido uma ótima semana. Nós vamos aqui dar continuidade aos estudos do livro dos Médiuns. Semana passada estudamos o segundo parágrafo da introdução desta obra e hoje nós vamos dar continuidade estudando o terceiro e quarto parágrafos. Lembrando que a introdução da obra, de qualquer obra, é uma parte fundamental. É na introdução, neste caso, que Allan Kardec explica o objeto de estudo da obra, explica o objetivo deste livro, por que ele escreve esta obra e o que nós vamos encontrar no desenrolar dos seus 32 capítulos. Ele vai dizer que o estudo do Espiritismo é sempre um estudo que leva tempo, então não tenhamos pressa, meus irmãos, teremos aqui muito tempo para estudar e compreender melhor essas obras. Então vamos ao professor Kardec. Ele vai nos dizer sobre o objetivo do livro. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. Então Kardec começa dizendo que esse livro tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento da capacidade mediúnica, percebendo que cada um tem como capacidade, como disposições. Porque se todos somos médiuns, segundo a característica de médiuns inspirados, os médiuns que têm efeitos patentes, chamados hoje médiuns ostensivos, não somos todos, apenas alguns detêm esta faculdade. E o que Kardec se propõe com o livro dos médiuns é colaborar no desenvolvimento das faculdades ostensivas destes médiuns. Então a primeira coisa que é importante saber, não é apenas ler o livro e tornar-se, graduar-se médium. Não é um curso que gera a faculdade mediúnica, porque o próprio Kardec, sob a instrução dos Espíritos, vai dizer nesta mesma obra que a faculdade mediúnica ela é orgânica. Então ela se encontra no nosso corpo físico, como um efeito da condução de nosso corpo mental, criando o corpo perispiritual. Nós vamos estudar isto mais detalhadamente mais à frente na obra. Ou seja, é um engodo achar que eu vou ler este livro e vou tornar-me médium por isto. Vou ver espíritos, ouvi-los, vou psicografar ou psicofonar. Se trata de desenvolver as capacidades naqueles que já têm essa predisposição orgânica. Esse é o primeiro ponto que Allan Kardec deixa claro. E desenvolver por quê? Não é pelo simples fato do indivíduo ter a faculdade mediúnica que ela já está pronta. Ela precisa de treinamento, capacitação. Eu gosto muito do exemplo de aprender a dirigir um carro. Você que está me assistindo, recorde da primeira vez que você entrou em um carro. Ali você já tinha todas as condições psicomotoras para dirigir. A capacidade de enxergar, a coordenação motora, porém ela ainda precisava ser desenvolvida, e só é desenvolvida com o treino. As capacidades psíquicas, e Allan Kardec deixa isso claro nessa obra, vão se desenvolver com o treinamento delas. Me lembro também de Oscar Schmidt, que dizia que o chamavam de mão santa. Isso sempre deixou ele indignado, porque ele não se dizia mão santa, mas mão treinada. Nós temos uma falsa impressão de que os médiuns nascem prontos. Pensamos em Chico e já imaginamos que a sua capacidade desde sempre foi fluida daquela maneira. E nos esquecemos o quanto ele precisou treinar. É sabido o caso de Emmanuel ter pedido a Chico que queimasse milhares de psicografias, dizendo que aquelas psicografias eram apenas treino. Recordando Kardec, quando formos estudar o desenvolvimento da mediunidade psicográfica, vamos ver o que Kardec fala melhor sobre esse ponto. E ele conclui o terceiro parágrafo da introdução dizendo:
sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando exista a mediunidade. Então, não é tão somente desenvolver a mediunidade, mas direcionar a mediunidade para que ela tenha uma utilidade. Porque não basta ser médium, não basta promover fenômenos. A mediunidade, à luz da doutrina espírita, precisa ser instrutiva, precisa ser útil. É necessário que tenha uma aplicabilidade para a melhoria da humanidade. Eis aí o grande diferencial de outras doutrinas mediunistas e da doutrina espírita. Então, este é o ponto que Allan Kardec frisa no terceiro parágrafo. Já já continuaremos com o próximo parágrafo.